E aí, fera, vamos corrigir o exercício? Aquele exercício que vocês estão aí fazendo, tudo bonitinho? Vou fazer a correção aqui com vocês, tá bom? Aí você tem aí, ó, analisando o globo, é correto afirmar. Então, quando a gente vai fazer essas perguntas sobre coordenada geográfica, é muito importante que, inicialmente, a gente faça o seguinte. A gente determine aqui a linha do Equador, que é onde nós vamos ter o que está em cima, norte, e o que está embaixo, sul, e também dividir aqui o meridiano de Greenwich. Tudo que está do lado direito é leste, tudo que está do lado esquerdo é oeste. Então aqui você tem norte, sul, leste e oeste. Beleza? E aí você tem o desenvolvimento das perguntas. Então vamos lá. Letra A. Olha o que ele diz na pergunta, né? Assinala a alternativa correta. Letra A. Diz o seguinte. Os principais paralelos correspondem às linhas paralelas da linha do Equador, que vão de 0 a 180. Eu já sei que aí está errado, porque o paralelo, ele calcula a latitude, e a latitude vai de 0 até 90, então eu já sei que aí está errado, tá bom? Letra B, os meridianos, lembrando que os meridianos, essa linhazinha assim, ó, beleza? São semicírculos perpendiculares ao meridiano de Greenwich, que vão de 0 até 90. Está falso. Por que está falso? Porque aqui vai de 0 até 180, como vocês já viram. Letra C. O meridiano de Greenwich, que é esse meridiano principal, assim no meio do planeta, divide a Terra em dois hemisférios, ocidental e boreal. Está falso. Por que está falso? Primeiro, o que é um hemisfério boreal e o que é um hemisfério ocidental? Então vamos apagar aqui para eu refazer aqui em cima com vocês, tá certo? Então preste atenção. Quando você fala do meridiano de Greenwich, que é esse daqui do meio, ele vai dividir em leste e em oeste, beleza? O leste é chamado de oriental e o oeste é chamado de ocidental, ok? Então, o meridiano de Greenwich vai dividir o nosso planeta em Oriente e Ocidente, ou seja, oriental e ocidental. Ele está dizendo na pergunta que essa linha divide em ocidental e boreal. Está errado. Por que está errado? Porque o boreal é o que está aqui em cima, ou seja, não é o meridiano de Greenwich, é a linha do Equador que divide isso, tá certo? Então, você tem aí no primeiro, o erro aí dessa alternativa C. A letra D. O Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico localizam-se ao mesmo tempo no hemisfério sul, ocidental e oriental. Eita! Vamos ver? Primeiro, onde está, vamos botar a linha do Equador, onde está, por exemplo, o Trópico de Capricórnio? É o que passa no Brasil. Beleza? Aí ele está dizendo que o Círculo Polar Antártico, onde está o Círculo Polar Antártico? Aqui embaixo. Tranquilo? Olha o que ele está dizendo também. Vamos colocar aqui em vermelho o meridiano de Greenwich. Tá bom? Então ele está dizendo o seguinte, que o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, ou seja, essa linha que vai de um lado a outro, elas se localizam ao mesmo tempo no hemisfério sul? Sim, porque se a linha do Equador é essa de azul, as duas linhas estão abaixo da linha do Equador. Então, as duas estão no hemisfério sul. Ok. E eles estão dizendo também que as duas se localizam no lado oriental e no lado ocidental. Ou seja, aqui é o lado oriental e aqui é o lado ocidental. Essa linha verde, ela está nos dois lados? Tá. Olha a linha vermelha dividindo. E o de baixo, que é o Círculo Polar Antártico, ela está de um lado e de outro? Também está. Então, as duas estão abaixo da linha do Equador, então as duas são sul. As duas pegam de um lado a outro, então as duas são oriental e ocidental. Então, o nosso gabarito aí vai ser a letra D. Beleza? Confere o gabarito. Vamos seguindo para a próxima pergunta. Segunda pergunta tem assim. Em qualquer lugar em que você se encontre, é necessário saber onde você veio e para onde você vai. Lógico. Aí tem aí. Para isso, é preciso uma orientação, isto é, saber qual a direção, o sentido que você deverá seguir. Com base na afirmação e nos conhecimentos sobre a orientação, podemos concluir. O que é que ele está querendo saber? Ele está querendo saber uma pergunta sobre coordenada. O que é importante, o que é que a gente precisa identificar? Lembrando, coordenada, você vai utilizar linhas imaginárias que são paralelos e meridianos,
E esses paralelos calculam a latitude, que vai de 0 até 90, e o meridiano calcula a longitude, que vai de 0 até 180. Lembrando que a longitude também tem uma relação com os fusos horários, tá bom? Letra A, o Oriente. O Oriente, como assim o Oriente? Vamos colocar aqui, meridiano de Greenwich, o oriental é o lado de cá. Vamos botar o 0 grau. Aí ele diz aí, ó, o Oriente é a denominação dada pelos gregos ao nascente. Lembrando que o Sol sempre nasce a leste, sempre nasce do lado direito. Até aí, ok. Tendo como referência o movimento real do Sol. Aí está errado. Porque você já deve ter aprendido, e eu devo ter ensinado isso para vocês, o Sol faz um movimento aparente, né? O Sol nasce a leste e o Sol se põe a oeste. Mas, na verdade, o fato do Sol nascer e se pôr, nascer a leste e se pôr a oeste, não significa dizer que o Sol está se mexendo. Significa dizer que o planeta, quando faz a rotação, dá a impressão de que o Sol está se mexendo. Porque lembre-se que o Sol, nós temos um movimento de translação. Nós giramos em torno do Sol. Nós temos a rotação. Nós giramos em torno de nós mesmos. O Sol está parado. Então, quando a gente gira em torno de nós mesmos, dá a impressão. Então, a gente chama de movimento aparente do Sol. E na pergunta ele está dizendo o movimento real do Sol. E o Sol não se movimenta, então não pode ter um movimento real. Letra C. Orientar-se geograficamente é saber localizar os pontos cardeais e, a partir deles, os denominados pontos da roda dos ventos. Beleza? Esse é o nosso gabarito. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que muito importante para a gente só se orientar é saber o que é norte, o que é sul, o que é leste e o que é oeste. São os 4 pontos cardeais. Sabendo isso, você consegue identificar onde é o nordeste, onde é o sudeste e por aí vai. Descobrindo tudo, você consegue saber as rodas dos ventos. Tá bom? Gabarito nosso aí, letra C. Vamos aí para o terceiro. Esse terceiro é uma pergunta bem legal, tá? Ela é modelo UPE-SSA primeiro ano, que é o que vocês vão fazer, tá bom? Tem aí, considerando-se as linhas a seguir como eixos imaginários, Equador e GMT. Equador é esse 0 grau, aqui, linha do Equador, e aqui é o de Greenwich, beleza? A linha do Equador e o de Greenwich. Aí tem a pergunta, e os pontos assinalados como a localização aproximada das cidades de Tóquio, no Japão, e Lavras, em Minas Gerais. Então você tem 2 cidades aí, tá bom? Assinala a alternativa que não analisa. Olhe que não analisa corretamente. Quando ele faz uma pergunta, não analisa corretamente, ele está querendo saber a alternativa incorreta. Beleza? Então você vai marcar aquilo que está errado. Então vamos para cá. Você está vendo aí Tóquio. Primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: Tóquio está acima da linha do Equador. Então Tóquio é norte. Vamos fazer essas observações? Então aqui você tem Tóquio e você tem Lavras. Tóquio está acima da linha do Equador, é norte. Lavras está abaixo da linha do Equador, é o que? Sul. Isso é uma coisa. Agora vamos pegar o seguinte: aqui é o meridiano. Tóquio está do lado direito. Então Tóquio é leste ou oriental. Lavras está do lado esquerdo. Então é oeste. Beleza? Então eu já determinei o que é leste e o que é oeste. Analisando isso, vamos ver aí. Letra A. As cidades estão localizadas em hemisférios diferentes. Resposta do... Qual o quesito que a gente está vendo? Terceiro. O terceiro diz: eles estão localizados em hemisférios diferentes? Sim. Tóquio está localizado no hemisfério norte e Lavras está localizado no hemisfério sul. Um está no norte e o outro está no hemisfério sul. São hemisférios diferentes? Sim. Mas ele quer a alternativa errada. Beleza? Então você vai marcar aquilo que está errado. Letra B. A cidade de Lavras posiciona-se no lado ocidental. Lembre-se que o lado direito que a gente já viu é o oriente e o lado esquerdo é o ocidente. Lavras está do lado esquerdo. Então está do lado ocidental, verdadeiro. Isso aqui não vai marcar porque ele quer a falsa. Letra C. A cidade de Tóquio
localiza-se no hemisfério setentrional do globo. O que é hemisfério setentrional? É sinônimo de hemisfério norte. Ou seja, Tóquio a gente viu aqui que está no hemisfério norte. Então está sim no hemisfério setentrional. Assim como Lavras está no hemisfério sul. É chamado de meridional. Tá bom? Aí você tem letra D. Diferentes fatores climáticos caracterizam as regiões citadas. Será que existe muita diferença entre as características climáticas de Tóquio e de Lavras? Se você olhar direitinho, se você prestar atenção direitinho nesse desenho, veja que a distância de Tóquio e de Lavras para a linha do Equador é parecida, não é? Veja que a distância não é tão grande de uma para outra. Então, se você tem distâncias parecidas, então provavelmente você vai ter características climáticas idênticas. Então, levando em consideração, a resposta vai estar errada. Então, a resposta letra D é errada. Ok? Por quê? Porque as duas estão muito próximas umas da outra. Se estão muito próximas, elas têm características climáticas parecidas. E ele está dizendo na letra D, diferentes fatores climáticos. Beleza? Então, a resposta é a letra D. Depois eu vou postar esse gabarito para vocês. Quarta pergunta tem assim: o uso das linhas imaginárias permite estabelecer uma série de princípios e consequências, entre os quais é errado afirmar o quê? O que é que está errado com relação às linhas imaginárias? O gabarito dessa questão é o que está na letra E. Vamos ver se as outras, por que não é correta? É possível estabelecer na letra A um conjunto de informações matemáticas que permitem determinar a localização dos acidentes. De localização matemática? Será? O que é que vocês acham? Olha o que ele está dizendo. Assinale a alternativa errada. Mais uma vez, se ele está querendo saber a alternativa errada, então essa letra A está correta. Se ela está correta, eu não vou marcar. Letra B. Se consegue estabelecer zonas climáticas? Sim. As linhas paralelas determinam zona climática? Sim. Olha aqui o exemplo. Imagina aqui o planeta, linha do Equador, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Círculo polar, círculo polar. Quando você coloca isso, você determina que aqui no meio é uma região de clima equatorial. Por quê? Porque está próximo da linha do Equador. É uma região quente. A mesma coisa acontece lá em cima. Lá em cima é o quê? Frio. Não é o Polo Norte? Aqui embaixo não é o Polo Sul? Então você tem essas linhas imaginárias, que são os paralelos, e essas linhas imaginárias, além de ajudar na localização, ela determina também o quê? As características de zonas climáticas. Então aqui é uma zona chamada de equatorial ou intertropical, porque está entre os trópicos. Essas duas das pontas são as zonas polares e essa que fica no meio é a temperada, tá bom? Então, a letra A está correta, a letra B está correta. A letra C, o uso de meridianos permite estabelecer os fusos horários? Sim, né? Os fusos horários, vocês já estudaram também, meridiano. Então, aqui eu tenho 15 graus de longitude, 30 graus, e a gente sabe que a cada vez que a gente passa por um meridiano, a gente vai mudando os horários. Não é assim que a gente já viu? Então, ela interfere sim. Letra D. As coordenadas geográficas são o produto do cruzamento de dois conjuntos de linhas paralelas e meridianos. Sim, é o conjunto de cruzamento de linha paralela e meridiano. Não se cruzou? Cruzou. Beleza? E por fim, o nosso gabarito, os movimentos da Terra, como rotação e translação, são produto do uso das coordenadas. Não. Independente de ter coordenada geográfica ou não, o planeta Terra vai existir e vai ter um movimento de rotação e translação. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Claro que o movimento da Terra pode contribuir com os fusos horários, pode contribuir com o movimento aparente do Sol, uma vez que ele gira e existe dia e noite. Ok. Mas você dizer que as coordenadas geográficas, as linhas imaginárias, são produtos da Terra, aí está errado. Então, resposta, letra E, aqui está errada. O quinto, nos mapas do globo terrestre, são apresentadas linhas imaginárias que têm a função de localizar. Ele quer que, mais uma vez, você marque pergunta sobre paralelos e sobre os meridianos. E ele dá o que aqui? Ó, incorreta. Minha gente, eu coloquei de propósito essas perguntas para vocês.
Veja que muitas questões, elas são alternativas incorretas. Não é muito comum a gente achar exercícios que tenha assinale alternativa incorreta, tá? Geralmente é assinale alternativa correta, mas nas provas de vestibular, isso pode ser cobrado, principalmente no SSA, tá bom? Então, obviamente, que você tem que ter isso em mente e tem que desenvolver essa técnica de resolução. Concentração vai marcar o que está errado, tá bom? Letra A. Pergunta número 5, gabarito. Os trópicos, ele quer a errada. Os trópicos e os círculos polares são paralelos, que servem de referência para o estabelecimento dos fusos horários. Tá errado. Beleza? Os trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, existem para determinar a latitude, para dar a localização, para determinar as zonas climáticas. Quem determina o fuso horário é o meridiano, beleza? Então a alternativa está errada. Se eu quero a incorreta, então a resposta vai ser a letra A. O restante, você faz a leitura e vai concluindo que está tudo certinho aí, sem nenhum problema, tá bom? O bom é o seguinte, quando é para marcar a alternativa correta, eu tenho que dizer qual é a correta. Quando é para marcar a incorreta, depois que eu acho a incorreta, eu sei que o resto está tudo de boa, tá bom? Agora nós temos uma pergunta para dar a localização exata. Deixa eu aumentar aqui, para você dar a localização exata de um ponto, tá vendo? Nós temos um conjunto de linhas, os paralelos e os meridianos. O que é importante a gente identificar? Se eu vou dar a localização exata, se eu vou dar o paralelo, se eu vou dar a latitude, eu preciso saber se é norte ou sul. Se eu vou dar a longitude, eu preciso saber se é leste ou oeste. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar a linha do Equador. Então quando a gente passa a linha do Equador aqui no meio, eu determino quem é norte e quem é sul. Então se você olhar no desenho, por exemplo, o ponto E está abaixo dessa linha. Então o ponto E vai ser o quê? Latitude sul. O ponto A, latitude sul. O ponto C, latitude sul. O ponto G, latitude sul. Por que que todos esses pontos são latitude sul? Porque todos estão abaixo da linha do Equador. Assim como lá em cima, você tem um ponto D, você tem um ponto A, você tem outros pontos que são importantes para a determinação das suas questões, beleza? Então você tem aqui, ó, o ponto B, o ponto F e o ponto D. Veja que esses pontos estão acima da linha do Equador. Então o B, o F e o D são norte, ou setentrional, ou boreal, ok? Então a gente, como vai dar a localização exata de cada ponto desse, eu preciso saber todos eles, quem é norte e quem é sul. Eu já sei que B, F e D são norte e que G, E, A e C são sul, beleza? Então vamos agora para a pergunta. Letra A. O ponto A, olha o que ele está dizendo aí, ó. O ponto A é 50 graus de latitude sul. O ponto A está aqui, ó. Será que ele está no sul? A gente viu que está. Mas será que é 50? Vamos ver o número? Vamos aumentar aqui. Aumenta. Veja que o ponto A vai estar no 40. Então, apesar do ponto A ser sul, mas ele não é 50 graus sul, ele é 40 graus sul. Então, a alternativa está errada. Percebe como é a pegadinha? Então, se essa alternativa está errada, então eu já sei que a letra A não é. Vamos pegar a letra B. Nós estamos analisando a pergunta 6. Olha a letra B. O ponto B é 60 graus norte. 60 graus norte. Vamos ver se é norte. Primeiro eu preciso saber se ele está acima da linha do Equador. Olha o ponto B. O ponto B está lá em cima. Tá vendo? Então aqui você tem o Equador e o ponto B está acima da linha do Equador. Então eu sei que é norte. Mas será que é 60? Vamos ver aqui. Bateu 60.
Então, até agora, o ponto B está correto. Lembrando que eu estou fazendo a latitude. Depois eu tenho que ver a longitude, para eu poder ver o grau de latitude e de longitude. Então, eu sei que o B é 60. Por enquanto, está ok. Então, ó, nesse caso, o ponto B está ok. Então, a letra B até agora está certo. Vamos para a letra C. Latitude 30 sul. Olha lá o ponto C. Está lá embaixo, não está? É sul? É sul. Mas ele é 30? Se você olhar direitinho, veja que ele está na mesma linha do A. E a gente viu que o A é 40. Então eu sei que isso aí também está errado. Vamos para a letra D. O ponto D é 20 graus norte. Olhe lá o D. Está vendo o D? Está acima da linha do Equador. É norte. Mas é 20? Olhe lá a linhazinha. Se você olhar a linha, você vai ver que o D está no 30. Então está errado. E a letra E, olha o que é que ele diz da letra E. O ponto E é latitude 20 sul. Cadê o ponto E? Está ali. O ponto E está abaixo da linha do Equador? Tá. Se está abaixo da linha do Equador, é o quê? Sul. Mas o número de E é 20, se você direitinho está no número 10. Então, minha gente, por eliminação, eu sei que o 50, eu sei que o ponto A é sul, mas não é 50. Não foi assim que a gente viu? A gente viu que o ponto C é sul, mas não é 30. A gente viu que o ponto D é norte, mas não é 20. A gente viu que o ponto E é sul, mas não é 20. Aí a gente viu que o ponto B é norte e é 60. Então, se você olhar direitinho, você vai ver que o ponto B é 60 graus de latitude norte e 0 grau de longitude. Vamos confirmar? A confirmação está aqui, ó. A gente aumenta, determina aqui